Graça e paz, boa noite, tudo bem? Nós hoje vamos continuar falando um pouquinho sobre a Palavra de Deus, aprendendo um pouquinho mais. Hoje nós vamos falar sobre a restauração do lar. É um estudo, são duas partes, que falam sobre a restauração do lar, da casa em si, né? Bom, como eu falei, nós vamos estar... Eu vou dividir em dois estudos, porque senão fica muito cansativo. Para mim e para vocês, que vai passar de uma hora, né? Então a gente não precisa disso tudo. Mas hoje nós vamos falar sobre a restauração do lar. O que é a restauração do lar? A gente pergunta assim, mas a restauração do lar em que sentido? Bom, a igreja, a restauração do lar está intimamente ligada com a restauração da igreja, vamos colocar assim. A gente depois já vai ter alguns estudos falando sobre o reino, falando sobre a igreja, sobre a imposição de mãos, enfim, alguns estudos que a gente terminar. Esse livro tem vários estudos e durante esses dias, essas quintas-feiras, nós temos estudado cada estudo, um por vez. E quando falo sobre a restauração do lar, como eu falei, não se tem como se falar também da restauração da igreja, que também é a casa de Deus. Esta é a restauração da família, ou nossas casas, nossa família, pessoas, por exemplo, pessoas que estão com Covid. Muita gente perdeu a noção da coisa, sabe? Muita gente se deixou levar pelos acontecimentos e tem muitas famílias que estão em situação de risco, tem muita gente que é da situação de risco e, além disso, tem muitas famílias completamente desestruturadas hoje por causa dessa pandemia que aconteceu de repente. Foi uma coisa que aconteceu, ninguém esperava. Eu lembro que quando eu era molequinho pequeno lá no Maranhão, eu sempre ouvia dizer, olha, o fim do mundo vai chegar. O fim do mundo vai chegar. As pestes, as doenças incuráveis, os acontecimentos, isso vai acontecer. E eu ficava imaginando, mas quando isso vai acontecer? Cresci e hoje eu posso dizer para você que a gente está vivendo isso hoje. São dias difíceis, são dias complicados, porque falando de lar, falando de casa, isso desestruturou não só as casas, os lares, as famílias, mas estruturou todo um sistema social que a gente tinha. Todo aquele sistema, todo aquele planejamento, todo aquele preparo que, entre aspas, nós tínhamos em relação à sociedade, e se acontecesse alguma coisa, assim, sabe, o governo poderia fazer, o governo poderia agir, e hoje nós entendemos que não tem como fazer isso. O que nós precisamos fazer é manter a nossa casa em ordem. E nós vamos aprender como manter nossa casa em ordem, como viver em ordem e decência para que a gente não venha sofrer mais. Porque as famílias que estão desestruturadas, as casas que estão desestruturadas, os lares que estão conturbados, são pessoas que estão sofrendo de outra maneira. Tem muita gente que às vezes perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu um primo, perdeu um filho, perdeu um parente para o Covid. Mas além disso, às vezes dentro de casa, a situação dentro de casa é outra. Está faltando alimento, está faltando assistência social, está faltando, enfim, às vezes o básico. E nós precisamos entender que como igreja, como família, nós precisamos tentar manter as coisas em ordem, para que a gente possa ter uma sobriedade, ter uma liberdade para viver mais tranquilo, saudável e sem problemas. Primeiro, como se estabelece uma casa? Para que tu pergunta isso, cara? É muito fácil estabelecer uma casa, é muito fácil abrir uma casa, montar uma casa. É só ele ir, alugou uma casa,
vai ali na loja, compra um monte de móveis, enche a casa de móveis, pronto. A casa está estabelecida, está organizada, prontinha. Mas o restante? Montar uma casa, entre aspas, é muito fácil. O difícil é manter a rotina da casa. Esse que é o problema. A gente vai aprender isso hoje. Tranquilo? Primeiro, assim como uma casa material não se monta por acaso, é preciso que haja um planejamento para isso. Por exemplo, casamento. Tem que ter planejamento. O casalzinho de namorado ali que vai casar, eles têm que estar pensando os dois daqui, não sei quanto tempo eles vão casar, 1 ano, 2 anos. Por quê? Porque nesse período eles precisam estar pelo menos com uma casa, ou financiado, ou uma casa, ou dinheiro para alugar uma casa para começarem a montar a sua residência humilde. Assim também, isso acontece também com as nossas famílias. Primeiro, uma casa precisa ser edificada. A gente vê isso em Salmos 127, versículo 1. Vamos ler rapidinho? Salmos 127, versículo 1. Salmos, fica depois de Gênesis, tá? Salmos, fica depois de Gênesis. Tô brincando. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, a primeira coisa que para se estabelecer uma residência, uma casa, nós temos primeiro que ela precisa ser edificada. Então, ele fala aqui, ó, aquele que edifica a casa, ele fala assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhar os que edificam. O que quer dizer edificar a casa? Edificar a casa, entendeu? Não é simplesmente chegar, manter a estrutura, a base e levantar a casa. A maioria das casas hoje, que estão sendo feitas hoje, que é justamente pelo financiamento, programa Minha Casa Minha Vida, eu não acredito muito na estrutura dessas casas. Porque são casas que são frágeis. Você já estudou, você já viu como é que eles fazem uma casa dessas, ou os apartamentos? É uma coisa, sabe, inacreditável. Você olha assim e fala, caramba, se antes o pessoal fundava uma casa, botava 2, 3 metros de coluna, com cimento, concreto puro, para depois disso fazer a basezinha, encher de cimento, para depois fazer as paredes. Hoje aí, o que eles fazem? Eles chegam, jogam um monte de concreto, uma terra, claro, bem planadinha, jogam um monte de concreto, e aquilo ali, em cima do barro, é que é a estrutura, é que é a base. Então, depois disso, eles vêm fazendo o quê? As colunas. Tem construtor aí que bota um vergalhão em colunas, para que seja a coluna de edificar o restante. Aí a gente olha e fala, aí Deus fala assim, olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Aí você fica imaginando, como é que Deus vai edificar a casa? A casa que ele se refere não é necessariamente a estrutura, a casa em si. Ele está falando de você. Você precisa manter a sua casa organizada. Como? Suas emoções ajustadas, a sua saúde ajustada, a sua mente, sabe, alocada, focada em um propósito, em um objetivo, que é na palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que se ouvir a palavra de Deus, ela gera fé no seu coração. Então, quanto mais você ouve, quanto mais você se envolve com a palavra de Deus, quanto mais você escuta, aprende, lê, estuda, mais forte a sua vida fica. Comparando com a casa de alvenaria, é preciso todo um processo para isso. Além de fazer a base, é preciso ter uma ideia. A primeira coisa que a gente tem quando vai construir
é para a gente pelo menos fazer uma estimativa. O que eu vou gastar de material? Que material eu vou gastar? Ah, tem cascalho, tem barro, vai ter cimento, vai ter tijolos, vai ter ferragem e vai ter também a mão de obra. Quanto é que eu vou gastar com tudo isso? Então, para se estabelecer, a gente precisa primeiro edificar. Como é que a gente edifica? A primeira coisa a gente fazer, antes de tudo, é fazer um balanço do que eu vou precisar. De quanto material eu vou precisar, de quanto eu vou precisar gastar para fazer isso. A segunda coisa, uma casa deve ter um fundamento apropriado, como eu já falei antes. Qual é o fundamento que o pessoal está fazendo? Observa quando o pessoal está fazendo os apartamentos aí para você ver como é que eles fazem. É diferente de quando você fazia uma casa, ou faz uma casa do chão. Quando você paga para o pessoal construir uma casa, eles não vão fazer de qualquer jeito. Eles vão fazer com fundação, sabe? Fazendo aquelas gaiolas direitinho, enchendo de concreto, sobe, depois eles fazem todo a base todinha. Ele faz a alimentação dos canos que sai do banheiro, que sai dos tanques, que sai das pias, vai tudinho lá para a cisterna. Então, eles fazem tudo isso. Depois eles vêm, botam o concreto, aí eles começam a fazer o quê? Levantar as paredes. Então, é preciso ter um fundamento apropriado, porque sem um fundamento apropriado, eu digo para você que a casa não subsiste. Ela vai cair, ela vai rachar, as paredes vão rachar. Você pode observar que a maioria, não são todos, mas a maioria das casas e apartamentos que são construídos dentro do programa Minha Casa Minha Vida, a maioria delas trincam as paredes. A maioria delas trincam toda vou dizer toda, mas boa parte da pintura dela trinca toda. As paredes trincam toda. Agora por quê? É porque é a ação do tempo. Não. A ação do tempo, claro que tem. Mas também é a utilização de material de baixa qualidade. Então, se você vai construir uma casa, você não vai construir com material de baixa qualidade. Claro que não. Poxa, você vai estar colocando sua família ali debaixo. Está colocando sua família ali. Então, você vai gastar uma graninha para você ter uma casinha abençoada, razoavelmente boa para você e sua família. Para mim, isso é o que todo mundo imagina. Mas quando você está comprando uma casa já pronta, é diferente, porque você não sabe como ela foi feita. Se você mora numa dessas casinhas, observa. Terceira coisa, alguma casa deve ter um governo divinamente instituído, que é a sua estrutura. Quando ele fala um governo divinamente instituído, ele está falando de uma família regularmente aceitável pela sociedade. Pai, mãe, filhos, cachorrinho, papagaio, periquito. Essa é a base da família. E dentro dessa família tem que ter uma autoridade. E quem são as autoridades? São os pais. É preciso que o restante siga a autoridade, ou obedeça a autoridade, para que o restante da casa e da família vá bem, para que não tenha problemas. Hoje nós entendemos que pai e mãe são obrigados hoje a trabalhar fora, porque as coisas não estão fáceis. Que às vezes os filhos ficam em casa, às vezes vão para a escola, ficam em casa e tocam terror. Não é à toa que a gente vê muito aí garotos, 14, 15, 16 anos, 18, 20, 23 anos aí, morrendo na mão da polícia, dos bandidos aí, porque não tem estrutura. Quem vai orientar eles? O maconheiro lá fora não vai orientar seu filho. O bandido lá fora, lá na esquina, ele não vai educar seu filho. Ele vai educar para o crime, é diferente. Mas como casa, como família, tire isso da sua cabeça que não vai acontecer.
Então nós precisamos ter essas três coisas. Primeiro, ela precisa ser edificada. Segundo, ela precisa ter um fundamento apropriado. E terceiro, ela precisa ter um governo com autoridade para administrar a casa em si. O segundo ponto, qual é a ordem de Deus no lar? Aí a gente tem alguns versículos para a gente dar uma meditada, se você puder acompanhar, ou então, se não puder, só anota os versículos, depois você dá uma olhadinha na sua Bíblia em casa com o tempo. Primeiros Coríntios 11, versículo 3. Ele diz assim: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Versículo 4 diz o seguinte: todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. É outra situação, mas eu vou ficar só no versículo 3. Então, há uma ordem de autoridade no lar, assim como na igreja, e essa é a cadeia de comando de Deus também para a família, para a casa, né? Para o lar que está sendo estabelecido agora. Em terceiro lugar, o que quer dizer cadeia de comando? Cadeia de comando significa um esquema seguinte que ilustra a cadeia do comando de Deus. Eu vou explicar para você, talvez você não vai entender, mas vamos colocar assim: Deus, cabeça sobre todas as coisas. Depois vem Cristo, a igreja, ou Cristo, o cabeça da igreja, e também o presbitério, né, que seria a ordem, mas mais ou menos assim. Por exemplo, está na sua igreja. A sua igreja tem, se ela for referente a alguma denominação, a Assembleia de Deus, tem o corpo, né, a direção da igreja, a Assembleia de Deus, a Batista, tem a regional. Então, tem o nacional, que é tem o nacional, tem o regional, tem o estadual e o municipal, né, que é a sua igreja que você está hoje. Então, dentro dessa igreja aí, ela tem estrutura. Então, primeiramente, quem é? Cristo, que é o cabeça da igreja. Depois vem o presbitério, que seria a liderança geral. Na sua igreja tem o seu pastor, líder de célula, líder de grupo familiar, e por aí vai, até chegar lá em você. Essa seria mais ou menos a primeira cadeia. A segunda, referente à casa, ao lar, seria marido, mulher e filhos. E o terceiro seria governo, cabeça do Estado, nações, que no caso, vamos supor, presidente, senadores, deputados, prefeitos, governadores, até os líderes de secretaria, etc. Então, esse seria mais ou menos como se fosse a cadeia de comando. Por quê? Porque Deus está acima de todas elas. E os outros grupos, as outras células precisam de líderes para estarem, sabe, comandando, orientando, trazendo direção. Bacana? Deu para entender? Se não deu para entender, eu tenho o maior prazer de explicar para você, né? A coisinha, se você tiver dúvidas, bota lá embaixo: olha, eu não entendi isso aqui, você pode repetir? Que aí depois eu posso falar para você, ou posso no próximo estudo falar, dando uma ênfase melhor sobre isso aí. Bacana? Mas não deixa eu responder não, vai lá, bota lá. Mas Deus é mais ou menos isso: Deus, cabeça sobre todas as coisas. Cristo, cabeça da igreja, presbitério. Depois vem a casa, na família, pais e filhos. Depois vem a nação, presidente, senadores, governadores, prefeitos, vice-prefeito, vereadores, ministros
e etc, 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 etc. Então, fica mais ou menos conjugado dessa forma. Bacana? Em quarto lugar, nós vamos ver sobre autoridade. Autoridade significa superioridade? O que você acha? A autoridade não significa ditadura. Não significa desigualdade de homens, nem tampouco mulheres ou crianças. Mas o que nós temos mais visto aí em igrejas são autoritarismo. Tem igrejas aí que são comandadas pelos os filhos de Lampião. E outra história. São pessoas que, porque acham que estão acima, são líderes, são pastores, são bispos, são diáconos, são vice-anjos, porque agora tem o apostolado e agora virou de ponta cabeça, né? Então, porque se acham que são líderes, podem mandar. Uma coisa que eu quero falar para você, o pastor, o líder, a igreja não é sua, a célula, o grupo familiar não é seu. Você tem que cuidar deles, você é apenas cuidador deles, você é responsável por eles. Mas eles não são propriedade sua. Tem pastor por aí que acha que a igreja é propriedade dele. Ele, sabe, ele rege, cuida, governa com, sabe, com um martelo na mão. Não preciso fazer isso. Desce um pouquinho do pedestal. Seja mais humano. Seja mais humano, seja responsável. Seja filho de Deus. Seja crente. Não seja um desigrejado, não. A gente precisa aprender isso. A igreja está cheia de, sabe, de comandante. E quem tem comando são as tropas. A sua igreja não é uma tropa. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos guerreiros de Cristo. Mas não somos particularidade de nenhum pastor, nenhum bispo, nem apóstolo, e de nenhum deles. Pelo contrário, eles não são maiores do que você. Sabia, meu irmão? Que é isso, meu irmão? Você está dizendo que o meu pastor não é maior que eu? Estou. Ele não é maior que você. Ele tem um cargo só de responsabilidade da igreja e da sua vida. Mas ele é igual a você perante Deus. A gente tem que parar de pensar nisso. Ah, não. Eu não posso falar com o meu pastor, porque se eu for falar com o meu pastor vai ficar chateado. Que fique, meu irmão. Sabe o que está acontecendo muito hoje nas igrejas? As igrejas hoje, os líderes, eles estão intimando as pessoas. Intimando. Se você não for para o grupo familiar, você vai para o inferno. Já pensou um negócio desse? Se você não for para a célula, para o grupo familiar, você está debaixo de maldição. Para com isso, gente. Desde quando isso é maldição? Tem muito pastor aí que tem a cabecinha, sabe, o tamanho da cabeça de um periquito. Só vê o umbigo dele. E se olha, se de repente com aqueles barrigudos, não vê nem o umbigo. A gente tem que parar com isso. A gente tem que parar e voltar para a Bíblia. Porque o que muitas igrejas estão pregando por aí não é Bíblia. Não é. A gente precisa focar nisso. Às vezes a sua casa está desorganizada aos avessos, porque a sua liderança, o seu pastor, entendeu? Está mais preocupado com ele. O que nós vemos mais hoje são pastores preocupados consigo mesmo. Não estão preocupados com a família. Estão preocupados com as ovelhas. E a gente tem que parar com isso. A gente tem que parar com isso. Então, autoridade não significa ditadura. Não. Já basta que o Brasil passou em 64. Hoje não. A igreja está livre disso. Autoridade não significa desigualdade de homens, mulheres ou crianças. Todos são iguais. Todos têm direitos. Autoridade não significa inferioridade da mulher. Tem homens aí que descem o sarrafo na mulher.
a mulher é inferior a ele. Não, a mulher não é inferior. Autoridade não significa superioridade do homem. A gente precisa entender. Deus criou o homem como cabeça da família. Assim como Cristo é o cabeça da igreja. Mas diferente de Cristo, muitos homens hoje, eles têm subjugado sua família. Têm escravizado sua família. Tem famílias aí que vivem escravizadas, amedrontadas pelo marido. Não importa se você tem problemas, se você está bebendo, se você enche a cara para esquecer os problemas, você precisa entender que a sua família é responsabilidade sua. Sua. Não é de ninguém, não é do vizinho, não é dos seus pais, não é da sua família, é a sua, a responsabilidade é sua. Seja homem e cuide da sua família. Beleza? Então você não é superior na tua casa, da tua mulher, que não é a ponto de você a escravizar. Cristo não tem Cristo não tem a igreja como escrava, mas como mulher, esposa, fiel, digna, frutífera, próspera. A tua mulher tem que ser a mesma coisa. Então você tem que tratar a tua mulher e a tua família diferente do que você trata hoje. Seja homem. Quinto ponto. Quais são as responsabilidades do marido, cabeça do lar? Eu acabei de citar algumas, mas a gente vai entrar em outras. Primeiro, reconhecer e confessar Jesus como Senhor da sua vida. Aceitar o fato de que Deus lhe deu autoridade e que Ele mesmo está sob autoridade. Lembra que eu falei há pouco? A tua família não é escrava sua. Não, seus filhos não são seus escravos. Sua mulher não é sua escrava. Não. Eles estão debaixo da autoridade que é você. Só que você precisa entender que você também está debaixo da autoridade. Porque, acho que em Tessalonicenses, se não me engano, ele fala que se você não cuida bem da tua família, se você subjuga a tua família, se você maltrata a tua família, principalmente a tua mulher, entendeu? Você, sabe, desonra, você não considera, você não ama e etc. As tuas orações, pequeno homem, não serão ouvidas. Por isso que você também está debaixo da autoridade de Deus. Você não é maior do que ninguém. Você precisa apenas ser homem suficiente para cuidar da sua casa. Entender que você está debaixo da autoridade e que a sua família também está debaixo da autoridade. Da sua autoridade. Porque você fala dentro de casa, tem peso. Porque você deixa de falar em casa, tem peso. O que você faz dentro de casa repercute, tem as suas consequências. Então você precisa entender isso. Homem, marido, pai, você precisa entender isso. Um marido só pode exercer autoridade de chefia se ele mesmo estiver sob autoridade de chefia divina. Isso é fundamental. 1 Coríntios 11, como nós vimos em 1 Coríntios 11, 3. Então é preciso que você entenda isso. Por que tem muitos pais aí estuprando as filhas? Batendo nas crianças como se fossem animais. É o que eu já falei agora. Se você tem problemas, não coloque seus problemas como culpa deles. Não. Se você tem problemas, você tem que resolver os seus problemas. A tua família não é culpada disso. A tua família não é culpada disso. Os teus filhos não são culpados disso. Então você tem que tratar eles com amor e decência. Se você não é homem o suficiente para cuidar da sua família, como é que você vai cuidar de qualquer outra coisa? Como é que você vai poder administrar qualquer outra coisa se a sua família, que é você, sua mulher e seus filhos, você não consegue administrar bem? Você vai fazer bem onde? Na faculdade? No seu trabalho? Duvido.
Não faz. Então você precisa entender. Você é autoridade. Mas você precisa compreender que você precisa exercer autoridade debaixo de outra autoridade que é de Deus, que está acima da sua família, está acima de você. Ok? Segundo ponto. Reconhecer que a sua esposa é uma auxiliadora, perfeita, capaz, habilidosa, amorosa, sensível, não uma simples ajudante. Como tem gente que fala assim, minha mulher é mulher. Não. Ela é a sua ajudadora. Ela está ali para te auxiliar, para te ajudar a manter a casa em ordem, a cuidar dos filhos, a cuidar da casa em si. O problema é que hoje nós estamos vivendo uma época em que os pais, os dois, às vezes, têm que trabalhar fora para manter a casa. E quando isso acontece, os filhos ficam a mercê. Ficam com os avós, com os tios, e por aí a gente vê o que aconteceu agora em Minas Gerais. Um tio abusando da criança há não sei quanto tempo. É lastimável, mas nós precisamos entender isso. A falta que você faz dentro de casa como pai, ou às vezes até dentro de casa, você está dentro de casa porque você não tem autoridade nenhuma, você não tem respeito da sua família, você está colocando a sua família em risco. E é responsabilidade sua, meu querido. É responsabilidade sua. Então precisamos entender isso. Outro ponto. Reconhecer que sua esposa não foi tirada dos pés para ser pisada, e não foi tirada da cabeça para ser intimada, mas ela foi tirada do seu lado, da sua costela, para andar juntinho, lado a lado. Um parceiro do outro. Um parceiro do outro. Outro aspecto, reconhecer que sua esposa é da mesma natureza e substância que você. Você veio do barro, foi construído ali, Deus construiu você, criou você, soprou na sua narina, você recebeu o espírito de vida, e daí então a mulher foi tirada da sua costela, e hoje tem uma família abençoada, próspera, cheia de vida, planos, projetos, vivem juntos, planejam tudo junto, andam juntos, vivem juntos, sofrem juntos, se alegram juntos, mas estamos juntos. É uma família. Então espero compreender que ela deve deixar e apegar-se. Deixar pai e mãe e apegar-se a seu esposo ou sua esposa. Quando você for casar, tu tirou a tua mulher lá da casa dos pais dela, cara. E agora você vem destratar a tua mulher? Não pode fazer isso não. Entenda que você a tirou para viver com você. E ela precisa estar andando junto contigo. Se ela não está andando junto contigo, tem alguma coisa errada. Precisa entender isso. Reconhecer que ela é sua esposa e os dois são um, assim como Cristo e a igreja são um. Não há distinção. É uma coisa só. Olha só. Vamos ver. Olha só o que Adão disse em Gênesis 2. São 3 situações. Gênesis 2, versículo 23. Ele fala assim, e disse Adão, esta é agora o osso dos meus ossos, carne da minha carne, e será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Isso é o que Adão disse a respeito da mulher dele. Agora vamos ver o que Jesus disse a respeito da igreja. João, capítulo 19. Mateus 19, versículo 4.
Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Beleza? Aí tem o terceiro. Vamos ver o que Paulo diz a respeito da família. Efésios capítulo 5, versículo 30. Diz assim: porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Pois deixar o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. É uma troca. Mas é uma troca para andar junto, para andarem bem, para tudo funcionar de acordo. Quando a gente deixa de fazer uma coisa, as coisas começam a desandar. A família já perde o sentido, andar juntos já não tem mais o sentido, mas isso não é o objetivo nem o propósito de Deus. Aí depois vem entregar-se por ela, assim como Cristo entregou-se pela igreja. Cristo é a autoridade máxima, mas ao mesmo tempo ele fez o quê? Ele se entregou para que essa igreja, para que essa família, para que esse lar tivesse capacidade de ser gerenciada por uma pessoa que estivesse completamente íntegra, idônea, capaz para manter ordem. E esse é outro exemplo de Jesus. Outro exemplo é prover saúde e força. Alimentar. Alimentar no grego, a gente for observar o que significa alimentar no grego, significa promover saúde, alimento, dar ânimo, força, sustento, dar tranquilidade. Cuidar dela significa acalentar, acariciar, nutrir, providenciar tudo para que a sua família não passe necessidade. Mas espera aí, mas em tempo de pandemia, como é que a gente vai fazer isso? Amigo, tem coisas. Sabe o que acontece que muita gente está fazendo hoje? Eu preciso comprar os pneus do meu carro. O cara trabalha o mês inteiro, recebe o salário dele, R$2.000, mas ele gasta R$1.500. Fica sobra o quê? R$500. Aí R$500 tem que pagar o aluguel, comprar alimento, pagar água e luz. O que ele vai fazer? É um absurdo. Então o que você precisa fazer? Está nesse período? Para você ter ideia como as coisas são, o governo estabeleceu diminuir o teto do salário justamente para que todos possam andar, sabe, na rédea. Rédea curta, por quê? Porque todo mundo precisa se cuidar. Todo mundo precisa se cuidar. O governo não vai ter dinheiro para cuidar da sua família, da família do Brasil por muito tempo. Por isso que os salários foram diminuídos. Para quê? Para que todo mundo pudesse andar ali naquela situação. Então a gente precisa cuidar disso aí, entender. Estamos terminando. Sexto e último ponto. Quais são as responsabilidades da esposa? A gente falou do marido, mas o que falou da mulher também, né? Se você está aí chateado comigo que eu falei só de marido, de homem agora, não se preocupe, não, a gente vai falar da mulher agora. Olha só. Uma das responsabilidades da mulher é reconhecer sua área de responsabilidade. Marido e mulher são iguais como pessoas, mas não em responsabilidade. Por exemplo, o homem ele é responsável por trazer o sustento para casa. A mulher tem a responsabilidade de pegar esse sustento
dirimir, dividir água, luz, aluguel, roupa para os meninos, comida, água, luz, telefone, celular, sair um lazer, entendeu? Enfim, tem que ter essas coisas. Deve aceitar a responsabilidade com a atitude certa. A mulher não é inferior ao homem, como já falei. Não compete com o homem. Marido e mulher são iguais em importância, mas não em posição. Compreende? Fica isso bem claro. Espírito submisso. No sentido hebraico, quando fala sobre o espírito submisso, significa ficar sob a proteção de outro. Então a mulher está debaixo da proteção do marido. E o marido debaixo da proteção de Deus, que é o provedor de todas as coisas. A mulher precisa reverenciar seu esposo, respeitar, cuidar. Ela precisa obedecer seu esposo, honrar seu esposo, como o Senhor tem um espírito manso e quieto. São corredores da graça de Deus, marido e mulher, reconhecer modéstia e piedade. A mulher é a auxiliadora. Se bem que hoje em dia, entendeu, tem mudado muito o quadro. Tem mulher que é pai e mãe. Trabalha a semana inteira, mas tem que cuidar também da casa dos filhos. Manter a casa, sustentar. São guerreiras. Ela é responsável pelo lar, o que envolve ordem, limpeza, atratividade e muitas outras coisas. Beleza? Então, meus irmãos, é isso que eu queria falar sobre